Olá, seja bem-vindo ao terceiro episódio do Expert em Micro. E hoje você vai ver como precificar o seu serviço para chegar aos tão sonhados 10 em 30. Aqui eu te ensino técnicas e estratégias para você faturar os seus primeiros 10 mil reais em 30 dias. Eu sou a Marília Souza, micropigmentadora, especialista em microblend, sou de Patinga, Minas Gerais. E você? De onde que você é? Coloca aqui para mim nos comentários qual que é a sua região, se você também é de Patinga, São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Paraná, Natal, se você é do Brasil ou se você é de fora do Brasil. Aí coloca aqui nos comentários que eu quero dar um oi para você. Sejam todos e todas bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Expert em Micro. E hoje o nosso tema, hoje nós vamos falar sobre como você vai aprender a precificar os seus serviços. Que eu sei que essa é uma dificuldade que muitos têm, hoje no mercado aí. Tá bom? Então vamos lá. Hoje esse tema eu trouxe porque eu vejo que muitas de vocês têm dificuldade em colocar o seu valor. E hoje nós vamos ver aqui a diferença de preço e a diferença de valor. Bom dia, Renata. Renata é de BH. Seja bem-vinda, viu? Temos aí Salvador. Então vamos lá então, Hoje eu trouxe esse tema de como precificar, os nossos serviços, porque eu sei que é a dificuldade de muitos que estão começando, quanto de muitos que já estão nessa área, tem a dificuldade de colocar o seu valor, tem a dificuldade de entender o que é valor diferente do que é preço. E hoje nós vamos falar um pouquinho, Hoje nós vamos saber como definir os nossos valores, o nosso preço aí. Então, saber como definir os preços, como definir, praticamente pela sua empresa é essencial para que nós possamos manter o capital de giro aí sempre positivo. E assim poder estar bancando os custos fixos e aqueles variáveis também que aparecem praticamente do nada aí, gente, que são os imprevisíveis, que batem na porta aí sem ser chamado, sem ser convidado. Também ela é a base para o lucro e afinal, o consumidor ele é sensível às oscilações nos preços, privilegiando assim sempre os preços mais baixos, sempre os valores mais baixos. Por isso, lidar com essa precificação de produtos é crucial para que a organização empresarial consiga ter o quê? Lucro, faturamento. O detalhe é que, como sabemos, não costuma ser tão fácil a gente chegar no valor certo. Muitas das vezes o empreendedor ele usa aquela velha fórmula considerando que tudo, considerando apenas que o custo da compra, sem considerar o que? As demais variáveis atreladas ao que? Ao produto e ao mercado. Quando a gente age dessa forma, agindo dessa forma, a empresa ela pode passar por grandes dificuldades, para pagar as suas contas no fim do mês, pode correr risco de sofrer problemas sérios relacionados à gestão da empresa, à finança, dos negócios. Então, para precificar corretamente um serviço, você deve considerar, além da cobertura total dos custos, o valor agregado à marca. Você tem também que levar em conta o preço da sua concorrência, o perfil do consumidor que você quer atingir, entre outros fatores. Então a gente acaba fazendo vários balanços, Isso para sua empresa não paralisar, e alavancar no mercado aí. Então é muito importante nós sabermos a diferença de preço e valor. O preço, de acordo com o dicionário, ele é a quantidade monetária que se atribui ao quê? A troca por um bem ou serviço. Ou seja,
trata-se de um custo agregado de um produto ou de um serviço que será negociado com o cliente. Dessa forma, nós podemos dizer que o preço é uma composição de cálculos, né, que considera. Totalmente diferente do valor, o valor é já quando se trata o quê? O valor é quando o valor é quando a gente já se trata, né, que estamos falando o quê? Do custo agregado, as vantagens, os benefícios, as características exclusivas, né, que aquele objeto de compra oferece ao seu consumidor. O valor, ele está intimamente ligado também ao público-alvo e aos objetivos da empresa. Então, por exemplo, o valor com que algo está relacionado para você. Não é valor financeiro, é o que aquele determinado estudo vai agregar para você, né? Quando eu tenho esse livro, eu vou ler ele, né? O valor não é o que eu comprei, não é o valor financeiro pelo que eu comprei. É o valor pelo que ele vai me agregar, qual o conhecimento que ele vai me trazer. Então, é totalmente diferente, né? Então, ó, quando eu precifico, ao precificar um produto ou um serviço de maneira equivocada, o que acontece? É possível gerar graves efeitos para a minha empresa, para a sua empresa, independente de onde você trabalha. Se você trabalha ainda na sua casa, se você atende a domicílio, né? Isso pode gerar transtornos, independente de onde que você atenda, né? Os resultados vão depender basicamente do quão incorreto está ligada a precificação, né? Frente à realidade do negócio. Então, o primeiro impacto, ele será sempre na saúde financeira. Isso porque ao precificar incorretamente um produto ou um serviço, você está prejudicando o caixa, ou seja, o capital de giro da sua empresa. E isso favorecendo o quê? Os surgimentos de riscos que podem, em situações muito mais graves, levar até mesmo à falência, né, da sua empresa ou até mesmo, né, fechar as portas do seu negócio, que automaticamente é a mesma coisa. Então, o empresário, ele deve ter em mente que a precificação correta dos seus produtos e serviços, né, é um dos requisitos básicos. Tem coisa que é básica para a sobrevivência, né, da sua organização. É básico. Então, não havendo planejamento e controle adequado sobre as finanças, os efeitos, com certeza, eles podem ser desastrosos e muitas das vezes irreversíveis, né? Então agora, nós vamos ver alguns erros de precificações mais comuns, né, que muitos cometem aí. Nós vimos a definição de valores abaixo do mercado. Muitas das vezes a pessoa não considera os atributos, né? Não contabiliza as despesas fixas, você só vê o que entra, mas você não contabiliza o que sai. Praticar o mesmo preço da concorrência, muitas das vezes, né? De repente, o seu produto, você pode praticar um pouco mais ou um pouco menos. Isso tudo você tem que fazer o quê? Uma sondagem no mercado, né? Então, o cliente também se torna o quê? Um erro quando você não conhece o seu cliente, né? De forma mais ampla. Com que tipo de cliente com que você está lidando? Qual é o alvo que você quer atingir? Então, são alguns erros com que a gente vê, né? E que atrapalha muito aí. Então, agora, nós vamos ver também três tipos, na verdade eu coloquei aqui 3 tipos de métodos de precificação, tá? Papel e caneta na mão aí, tudo que é importante a gente anota pra gente não esquecer. Então anota aí 3 tipos de métodos de precificação do seu produto que vai facilitar e acelerar o seu processo para você chegar mais rápido aos seus 10 em 30. 10 mil reais em 30 dias. Então o primeiro é o que? A gente chama de dobro do custo. Ele é uma forma de calcular o preço de venda, tá, dos seus produtos. Isso é muito usado pelos varejistas, mas nada impede, né, de nós usarmos também. Isso é muito amplo.
por ser bem simples, né? Então, por isso que eles usam muito esse dobro do custo. Aqui, você vai dobrar o valor do custo do seu produto, precificando dessa forma, tá? Então, a sua empresa, ela tem uma boa velocidade de vendas e essa pode ser a fórmula ideal, já que funciona rapidamente, né? Pode também garantir um percentual aí de lucro bem grande para o seu negócio. Você só deve ter cuidado aí, tá? Pra, no fim das contas, o preço de venda não ficar o quê? Muito alto. Então, você vai fazer um balanço. Se você tá dobrando, você vai fazer uma pesquisa de mercado para ver o quê? Se esse valor que você tá trabalhando com essa forma do dobro, se ele não vai ficar muito além, tá bom? Então, já as facilidades não, antes das facilidades, né, vamos falar um pouquinho sobre os benefícios. Quais são os benefícios aí e as vantagens da precificação pelo dobro do custo, né? Vamos falar um pouquinho que, primeiro, a facilidade do processo, pois os colaboradores, eles não precisam fazer grandes cálculos matemáticos, complexos ou difíceis, né? A gente vê de forma que é o quê? Para facilitar. A gente quer rapidez. Pois, tá? É necessário saber o custo do item, que rapidamente o seu preço pode ser calculado. Então, quando a gente se fala do dobro, tá? Você vai praticamente dobrar. Se você cobra o valor X, você vai dobrar esse valor. Só que antes de qualquer coisa, você vai fazer uma pesquisa nesse mercado aí para ver se não tá ficando muito acima, né, do mercado ou até mesmo da sua concorrência aí. Número 2 é a precificação múltipla. Esse é o típico caso de quê? De precificação com valores mais baixos para atrair mais clientes e os levar o quê? Às vendas. Então funciona assim, você agrega 2 ou mais valores, né? Você agrega 2 procedimentos a uma venda, a um único valor. Então, dessa forma, o cliente ele tem a percepção de que está levando mais do que, né, ele está pagando. Por exemplo, eu faço um combo de uma microblend com uma Perfect Lips, que é o lábio Nuteburi, sobrancelha e lábio Nuteburi. Vamos supor, se os dois separadamente custava R$800, nesse combo eu vou fazer por 500, entende? Então, dessa forma, ele vai levar 2 produtos por um valor muito mais acessível, né? E na cabeça dele, automaticamente, ele tá em grandes vantagens. Então, isso te faz vender mais também, tá? Então, ó, essa é uma possibilidade, né, de atração aí de novos clientes. Quando o empresário pratica preços mais baixos em forma de combo, formas de valores, os consumidores ele tem a percepção que a compra ela é mais vantajosa. Então, as suas vendas elas vão ter o quê? Uma crescente. Pois o preço menor atua como um atrativo para que os consumidores eles efetivem as compras nas empresas. Então, muitos usam dessa estratégia. E o outro ponto é a precificação. Esse é o nosso terceiro ponto, é a precificação inteligente. Uma forma de colocar preço em um produto ou serviço, né, por meio da precificação inteligente, em geral, os valores praticados pelas empresas, eles apresentam várias oscilações. Então, ao longo do tempo, por isso é importante a gente entender quais os fatores podem influenciar o preço para que o seu negócio não pratique um valor muito diferente dos seus concorrentes. Então, quando a gente fala nesse contexto, muitos empresários utilizam a precificação inteligente para reajustar os preços, tá, dos seus produtos ou dos seus serviços de maneira automática. Por exemplo, imagine que você tem um estúdio e quer impulsionar as vendas em uma data comemorativa. Nesse caso, o sistema ele reduz o preço do produto, tá? Que tenha uma maior flexibilidade e ele complementará o montante em
outros que você faça. Então isso eles fazem para quê? Para garantir o equilíbrio das contas da empresa, né? E ainda aumentar a satisfação do cliente. E aí eu pergunto, quais são os benefícios da precificação inteligente apresenta, né? Quais são as vantagens? Aumento da competitividade do mercado, pois a sua empresa poderá estar sempre praticando preços competitivos. O crescimento do ROI. O que é o ROI? É o retorno sobre o investimento. Já que o negócio ele pode o quê? Maximizar os seus ganhos, né? A partir da realização dos investimentos. Isso o quê? É aumento da rentabilidade, pois a empresa passa a ter maior segurança em relação a esse faturamento. Já que os erros, tá? Em relação à precificação incorreta, são minimizados. Então, de fato, gente, essas estratégias, nós temos um novo horizonte, onde podemos testar, né, qual se encaixa melhor para o nosso público. Então, use o termômetro de quê? Testar antes. Testar antes. E assim, chegar aos 10 em 30 se tornará muito mais possível para você. Quando você testa, né, essas ferramentas que a gente tem no mercado. Então, deixa eu falar para vocês. A minha aluna Diana, o nome dela é Diana Lê. Ela é uma das minhas alunas, ela mora como é que fala, gente? Me fugiu aqui agora. Ela mora na região sul de São Paulo, né? A Diana, ela já tá com a gente já tem 2 anos, né? E ela começou atendendo as clientes do quê? No quarto dos filhos dela. A dificuldade que ela encontrava naquele início, né? Isso há 2 anos atrás, uma delas era precificar os seus trabalhos. Pois atender em casa já tem, né? E já tinha um certo receio de muitas pessoas não valorizarem, né? Não pagarem o que o trabalho dela valia, né? Então, assim, muitas das dificuldades no início, elas vão existir, mas elas não podem te paralisar, né? Então, as dificuldades no início, elas não paralisaram a Diana. A Diana, no início, ela usou, sim, alguns preços diferenciados, né? Pois ela era uma forma que ela tinha para poder atrair novos clientes, até mesmo porque muitas pessoas não conheciam o trabalho dela. E dessa forma ela foi dedicando, né? Continuou fazendo o seu trabalho nas redes sociais, continuou, né, mostrando o seu trabalho para as vizinhas, para a mãe, para a tia, né, para todas as pessoas, e não desistiu. Aqui, né, no Instagram, nas plataformas, nas redes sociais, ela se manteve muito presente, né? Ela usou formas para quê? Para poder apresentar o seu trabalho para muitas pessoas. E com isso, o que aconteceu? As pessoas a cada dia mais foram conhecendo o trabalho dela. E nisso, ela deu uma virada de chave. Por quê? Porque ela deixou de atender no quarto do seu filho e passou a atender em um espaço, né? Ela já terceirizou o seu trabalho. Ela já terceirizou. Então, olha para vocês verem como que ela já evoluiu. Alguém viu o trabalho dela, né? E assim chamou ela para poder trabalhar. Então, o valor, né? O preço que ela cobrava na casa dela, quando ela foi atender em um espaço, automaticamente, ela já mexeu nesse preço. Então, já se valorizou um pouco mais, né? Então, ela foi atender, ficou lá por um certo tempo, continuou fazendo a sua forma de trabalho, né? Então, quando ela fez essa transição, que ela saiu da casa dela e foi para um trabalho, né, terceirizado, ela deu um reajuste, né? Ela viu quais que eram as suas dificuldades, o que ela gastava, o que ela tinha que investir, né? Então, ela já tinha um gasto de locomoção, né, da sua casa até o trabalho. Então, assim, não justificava. Ela passou a acreditar que o trabalho dela valia mais. Então, ela passou a entender que ela precisava cobrar mais, que o trabalho dela valia mais. E esse é o certo. Nós aprendermos a colocar valor no nosso trabalho, né? Então, o tempo se passou e o que aconteceu? A Diana,
né? Essa mesma Diana que começou na casa dela, que foi trabalhar terceirizado, hoje ela se encontra no espaço dela, né? Início de janeiro agora, está rompendo aí a todo vapor. Hoje ela passou por uma nova transição novamente. Hoje ela consegue não somente cobrar o mesmo valor do mercado. Hoje ela cobra, muitas das vezes, até um pouco a mais. Por quê? Porque hoje ela conseguiu entender que o valor do trabalho dela não é o preço que as pessoas pagam, mas sim aquilo que ela entrega para sua cliente. Então hoje entregar autoestima vai muito mais além do que qualquer coisa que o cliente possa pagar. Vai muito mais além. Então hoje ela entendeu isso, né? Então hoje também a Diana, ela é uma aluna aí que ela não somente fez 10 mil em 30 dias. Hoje ela faz mais. Por quê? Porque ela teve fases aonde ela começou, aonde ela desenvolveu e aonde ela superou todas as dificuldades, né? Inclusive a de saber que ela podia sim cobrar mais. Por quê? Porque ela tinha todo um trabalho, ela tinha todo um gasto e ela aprendeu a colocar o devido valor naquilo que ela fazia, né? Então, ó, conversando com algumas pessoas, eu pude identificar que muitas têm, como que eu vou falar? Que muitas, elas têm medo, tá? Um medo muito grande dentro delas de quê? Em alguns casos de começar, esse é um medo, né? O medo de seu concorrente ter um preço melhor, né, do que o seu. Né, eu vejo essa objeção muito grande na cabeça de muitas. Aquela outra coisa assim, mas eu não sei colocar o preço no meu trabalho. Eu tenho medo de não ter clientes, porque eu tô começando agora. Isso não dá certo pra mim. Então essas são as objeções que vocês, muitas das vezes, possam estar criando na cabeça de vocês. Porque tudo tem um processo, né? Tudo tem um processo. Quando a gente se fala de precificação, consiste em fazer o quê? Uma profunda avaliação para identificar qual é o preço que alia a competitividade, atividade e a lucratividade do negócio, né? Então, se você né, falhar em atender um desses requisitos, o seu negócio ele vai perder o desempenho e, dependendo, você não vai obter, né, os resultados dos investimentos desejados. De fato, né? O fato é que muitos empreendedores, eles não precificam de forma correta. E com isso, né, colocam o seu negócio em risco. Entende? Então, ó, é normal você ter medo de não ter cliente? Sim, mas isso não pode te paralisar. Porque quando você faz todo um trabalho, tá? Quando você usa as ferramentas com que você precisa usar, tá? Você vai atingir sim novos clientes. Então, eu tenho medo porque eu não sei precificar. Usando as formas corretas e as estratégias, você vai aprender assim como a Diana aprendeu, assim como eu aprendi e assim como diversas outras alunas também, né? E um outro ponto de quando você fala que isso não vai dar certo pra você. Isso não dá certo pra mim. Isso não dá certo pra você se você não se colocar pra fazer. Seja o atípico. O atípico é aquele que faz diferente do que todo mundo faz. Não, isso vai dar certo pra mim. Não, eu vou conseguir. Eu posso, né? Então, eu mostro pra você hoje que pra você vai ser diferente, né? Então, a gente vê que todos esses fatores, né? Quando você não leva em conta, um outro ponto também, quando você não leva em conta as despesas do seu negócio, isso pode te prejudicar. O outro valor, tá, que está, por exemplo, muito abaixo do mercado, eu tenho que ter uma sondagem do mercado para saber o quanto a minha clientela cobra.
né? Para ver se o meu valor não está muito acima e nem está muito abaixo. Eu também tenho que ver os impostos, né? Que devem ser considerados corretamente. Então, a gente faz diversas observações, a gente faz diversos balanços. Para quê? Para que eu tenha um resultado muito satisfatório. Porque para eu poder precificar, eu tenho que saber o quanto eu estou investindo no meu trabalho. Quando você fala de sobrancelha, né? Por mais que uma sobrancelha, um design simples, né? A cliente muitas das vezes ela vai falar assim, mas é um design simples, você não gasta nem 30 minutos para poder fazer. Mas ela esquece que o valor do seu trabalho está ali, injetado ali. A luva que você faz, a sobrancelha dela, tá? É gasto. O produtinho que você usa para fazer a higienização também é gasto. O valor com que você gastou com um curso profissionalizante, ele também tem que estar embutido ali. Então, quando você não leva tudo isso em consideração, você vai sim ter essa dificuldade, tá? De precificar o seu trabalho. Por quê? Porque se você cobra algo que está muito fora do mercado, isso também pode te levar à falência. Então, faça um estudo mais aprofundado sobre tudo que você ganha, tudo que entra e tudo que sai. Entende? Então, para eu precificar corretamente, né? Um serviço meu, eu devo considerar, além da cobertura total dos custos, o valor agregado, o quê? A marca. É o seu nome, é o seu trabalho. Os preços da concorrência eu também tenho que levar em conta. O perfil do consumidor que eu quero atingir, eu também tenho que levar em conta, né? Então, eu preciso conhecer os custos da empresa, os equipamentos, os aparelhos com que eu trabalho ali e o aluguel, a água, a luz, todos os investimentos. Eu tenho que fazer esse balanço. Para quê? Para eu poder saber precificar da forma correta. Então, dessa forma, você vai o quê? Precificar o seu trabalho, né, de uma forma muito melhor. Você já não vai ter medo de não ter cliente, porque você está fazendo o seu trabalho, você fez todos os levantamentos do jeito certo. E dessa forma, não tem como, né? Você fazendo dessa forma, não tem como você não ter bons resultados. Por quê? Porque você foi organizado. Porque você descreveu tudo que entrou e tudo que saiu. Hoje você sabe o que é valor e o que é preço. E hoje você vai agregar tudo isso o quê? No seu trabalho. Eu quero deixar uma dica para vocês aqui, de uma pesquisa, tá? De mercado para você precificar aí o seu trabalho. Então, papel e caneta na mão, tá? Você pode fazer uma boa pesquisa, né, a respeito de quantos profissionais costumam cobrar, né? Como é que fala, gente? Quanto que os outros profissionais da área costumam cobrar. Então, você vai fazer esse tipo de pesquisa, né? Tem duas formas de você fazer. Ou você vai fazer por essa informação que eu tô dando aqui agora, e uma outra também é a sondagem, né, da sua concorrência. Também ajuda muito, tá bom? Então, o que você pode fazer? Você pode entrar, você pode fazer uma boa pesquisa, como eu falei para vocês, quantos outros profissionais eles estão cobrando. Uma outra opção também, você pode entrar em grupos de Facebook, né? Seja do seu nicho, né? Melhor que seja do seu nicho, com certeza. Em seguida, acompanhar as conversas, porque lá também se fala muito, né? De quanto estão cobrando, o que estão fazendo, né? Então, eu creio que também que vai dar uma visão mais ampla para vocês aí. Eventualmente também, você vai encontrar média de preços praticadas pelos profissionais, além do quê? Além de pessoas que perguntam a opinião dos participantes. O quê? Para definir o custo do projeto. Então, isso tudo a gente tem que estar vendo também. Além disso, você pode também pesquisar por tabelas de preço do seu ramo. Também é uma opção, né? Essas tabelas, elas servem como que eu vou falar? Como um guia para quem não sabe quanto cobrar, para quem está totalmente no escuro. Porque realmente, né, tem quem já entra no mercado
entendendo um pouco, mas tem aquele que não entende nada. Então o que você vai fazer? Você vai lá no Google, você vai digitar assim, tabela de valores X profissão. Então anota aí. Você vai digitar lá no Google, tabela de valores X a sua profissão, igual no meu caso, micropigmentadora, esteticista, biomédica, cabeleireira, isso tudo, gente, graças a Deus. E aí vai aparecer lá, né, os resultados, que eu creio que vai ser bem útil para vocês aí, né? Então, eu tenho certeza que depois de tanta informação que tivemos aqui, né, de como precificar o seu serviço, você vai agregar muito mais valor ao seu trabalho, tá? Então, hoje foi o nosso terceiro episódio do Expert em Micro. E quinta-feira, agora, às 9h57, estaremos novamente aqui, trazendo mais conteúdos e agregando mais aí, né, para todos vocês. Agora eu vou abrir um parêntese aqui, tá? Se porventura alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre, né, sobre o tema dessa nossa aula de hoje, sobre como precificar, qual que é a sua dúvida, você pode estar mandando aqui, tá? Que eu vou estar respondendo vocês aí. Então é isso aí. Finalizando o nosso terceiro episódio aí do Expert em Micro. Espero ter agregado muito para vocês, tá? Quinta-feira, repetindo para vocês não esquecerem, quinta-feira às 9h57 estaremos aqui novamente e eu quero te ver por aqui, viu? Porque agregar conhecimento nunca é demais. A gente sempre avança juntas, tá bom? Beijo pra vocês e até quinta-feira às 9h57.